Oi, gente. Hoje vamos falar sobre processos corporais de Access Consciousness. Aguardando as pessoas entrarem, aguardando a nossa convidada Juliana Bin entrar. Então, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, passa um pouquinho para frente ou espera mais um pouquinho. Oi, Oi! Me escuta bem? te escuto. Então Me escuta tá. bem? Escuta. Hoje a gente vai falar sobre processos corporais de Access, nossos queridinhos do momento. E a Ju agora se tornou facilitadora de processos corporais. Parabéns pela escolha. E aí ela vai começar a dar umas classes aqui de workshops no Sol. Então a gente está divulgando e convidando e comunicando e explodindo as possibilidades com as ferramentas do Access, que não tem pré-requisito. Então fica ligada aí hoje, fica ligado que a gente vai falar muitas coisas sobre. Mandem as perguntas de vocês. Se você está assistindo no YouTube, porque depois vai para o YouTube, também manda pergunta lá, que a gente volta lá e responde depois. Então, Ju, se quiser se apresentar, falar um pouquinho, depois a gente vai fazendo um bate-bola, porque tem umas perguntas que mandaram aqui no, nas caixinhas de Ah, caixinha perguntas. de perguntas. Oi, gente. Eu acho que é a primeira live que a gente faz no perfil do Sol, né? A gente já fez entre nós, assim, mas pelo Sol não. Eu não me lembro se lá no início da pandemia a gente não tinha feito O aqui quê? sobre dança. Lá no início, em março, abril. Então, para quem não me conhece, eu sou a Jubine. Eu sou facilitadora de classes de barras de axis, de processos corporais. Então, agora, faz, sei lá, 2 semanas, talvez, que eu cumpri com os pré-requisitos, né? Para me tornar facilitadora, então, de processos corporais. Como a Vi falou, eu trabalho também com dança, né? Eu trabalhava com dança, agora faz tanto tempo, mas a dança não sai de mim. E A análise corporal também. análise corporal também. Análise corporal é um conhecimento que eu estou incorporando cada vez mais nos meus atendimentos. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, né, durante a nossa live. E mais do que isso, assim, como eu falei num vídeo hoje de tarde, assim, é um prazer, é um gostar de cuidar do corpo. Não só do meu, mas do tocar no corpo, do estar com outras pessoas, do... Gente, o nosso corpo, ele é tão sensacional, ele é tão perfeito, que não tem, cara, a gente só olhar um pedacinho, assim, olhar um pouquinho para ele, é tanto que, nossa. E esse caminho sempre foi um caminho que eu trilhei, assim, de observar as pessoas, de observar comportamentos, de buscar o que que tem além disso, sabe? O que que tem a mais, o que que tá ali que eu não tô vendo, que eu não tô entendendo. Então, o que que mais tem, né? Não sei se a gente já emenda, já começa ou... Eu gosto muito daquela frase do Dan no livro do Alegria do Corpo, né? Que ele fala que o nosso corpo é como um animalzinho de estimação que nos ama incondicionalmente e ele nos obedece totalmente, né? Então, a partir desse ponto de vista de que o corpo também é uma criação nossa e que ele nos obedece, né? Então, é a partir disso que a gente trabalha no Axis para a mudança do corpo e com o corpo e com a terra, né? Então, se quiser falar um pouquinho sobre os pontos de vista que a gente está forçando o corpo e, enfim, já emenda aí com os processos corporais. Então, vamos lá. Hoje de manhã, inclusive, eu até comentei também num story, eu estava assistindo uma classe nova da Shannon Hara, que é a Vagina Class, a classe da vagina só para meninas.
que é sobre a consciência que a gente tem da nossa, não só da vagina, mas de todo o nosso, como chama essa parte mais de baixo, tipo, genitais, aparelho reprodutor, tudo isso, e quanta consciência tem Uhum. aqui. E aí teve uma situação que foi interessante, que é, tipo, quantas vezes a gente faz isso? Tipo, escutem isso e tragam um pouco para o mundo de vocês e depois, sempre que puderem, tragam de volta respostas pra gente. Mas são aqueles lugares onde a gente está matando o nosso corpo de alguma forma. Onde a gente está negando para o nosso corpo o prazer, um movimento, um relaxamento. E aí, assim, em primeiro lugar, Um alimento. um alimento. Quem escolheu esse corpo? Existem milhares de outros por aí que não escolheram estar num corpo. Nós escolhemos estar num corpo. E esse corpo é um presente, ele nos aceitou. E aí tem duas coisas que eu gosto muito de trazer à tona, assim, de falar, que é, primeiro, o nosso corpo, ele é como uma antena, ele capta tudo, ele é a nossa talvez maior ferramenta de consciência, de informação. Então ele está sempre muito alerta, ele tem muita informação para gente. Ele sabe de tudo, ele sabe do que aconteceu no passado, do que vai acontecer no futuro. Se vocês fizerem uma pergunta para o corpo de vocês sobre o futuro e vocês estiverem atentos a ele, ele vai responder. Aí como que eu entendo essa resposta do corpo? E aí vem a questão dos pontos de vista, que então é o segundo ponto. Ah, o nosso corpo, ele é o nosso melhor amigo. Ele é tão nosso amigo, mais do que muitas vezes nós mesmos, que ele responde a tudo aquilo que a gente fala para ele. Então, se eu começo a, sei lá, olhar no espelho e dizer: ah, esse cabelo tá horrível, ele vai ficar. As pessoas vão começar a ver isso em mim também. Se eu começar a olhar no espelho e disser: nossa, como eu tô bonita hoje. Nossa, que legal. Ai, olha, sei lá, vou comer alguma coisa e eu olho para aquela comida, não importa o que seja, disse, nossa, essa comida vai me trazer tanta alegria, tanto prazer, tanta diversão, o que mais, né? Que essa comida pode me trazer. No lugar de, ai, que saco, eu tenho que comer, essa comida vai me engordar. Então, tudo aquilo que eu tô dizendo, que eu tô pensando, falando, eu entendendo que é o que eu espero dele. Então, se eu vou lá e eu como um pão e penso, ai, que saco, pão engorda, mas eu gosto de pão, mas pão engorda, ele vai engordar, eu vou engordar com esse pão. Porque eu tô dizendo pro meu corpo que quando eu como pão é para eu engordar. E eu sei que todo mundo aqui já observou ou tem algum amigo que come as mesmas coisas que a gente e não engorda, e não passa mal, e não. Sei lá, às vezes eu olho para uma pessoa e eu acho que ela tá horrível e a pessoa tá super bem. E às vezes tem mais do que isso, assim. Eu olho e é tipo, cara, eu jamais usaria essa roupa, mas a pessoa ficou tão bonita nessa roupa, com esse cabelo, com essa maquiagem, com. Porque é isso, sabe? É como a pessoa trata o seu corpo. Tá pixado tua imagem, não sei se é só pra mim. Pessoal, tá travado dela também pra vocês? Agora melhorou. Não sei se é a internet, de repente, Pode ser dá a uma... internet. tira aí o que tá conectado na rede, não sei. Deixa Talvez eu seja ver só se pra eu mim também. Eu já desliguei o Note aqui que tava conectado. vou desligar aqui também. Isso é tão interessante, né? Vou tocando aqui enquanto. Ah, agora melhorou. A Jéssica tá falando que também tava pixazado, sei lá. Calado. Quando a gente tem ponto de vista sobre a comida, eu acho isso muito interessante. A gente está sempre culpando a comida pelo engordar ou não engordar, né? É tão louco isso que quando a gente entende que é o ponto de vista que está criando, né? Até nas próprias Uhum. classes de barras, está ali na apostila, no manual, né? Seu corpo precisa de açúcar e 90% desse açúcar vai para o cérebro, né? Ainda mais as pessoas que não param de pensar um minuto. Uhum. O açúcar já achando que aquilo vai fazer mal. Ai, o açúcar é uma das drogas e nananã. A gente vai colocando um monte de ponto de vista e o corpo vai dizendo, ok. É que nem o universo, né? Ah, hoje meu dia vai ser terrível, o universo. Ok. Tá aquela coisa Ok, ruim pra então, ela, seu né? pedido é uma ordem. E pro Se é o que corpo a você mesma coisa. deseja, que
Oi? Pro corpo a mesma coisa, né? Ele diz, ah, Pro ok, corpo. ela gosta. É exatamente, é tudo. Nossa, eu gosto de ir além da comida, assim, tipo, eu acho que comida é um negócio que é super fácil da gente entender, porque todo mundo come, todo mundo vive isso. Mas é mais do que isso, sabe? Tipo, cara, quantas coisas. Ó, eu vou dar um exemplo agora bem recente, uma coisa que aconteceu comigo bem recente, assim. E que, tipo, cara, foram tantas coisas que eu experimentei no meu corpo nesse dia e o que veio depois com isso, que foi o seguinte, eu fui fazer, há anos eu tenho vontade de fazer polidense. E aí eu fui fazer minha primeira aula de polidense. No dia que eu fui de manhã, eu tava num estado de não conseguia comer, eu olhava pra comida, pra qualquer coisa, era água no máximo e um pouquinho, assim, tipo, um estado de nervoso, sabe? E aí tá, aí eu fui me fazendo perguntas, fui pedindo como pode melhorar, o que é isso, a quem pertence isso, todas as ferramentas que a gente vai recebendo durante as classes, e principalmente as da própria classe de barra, sabe? Nada demais, assim. Aí fui fazendo perguntas, fui pedindo, tá, foi ficando mais leve. Eu cheguei lá, eu era uma criança no primeiro dia de aula, exatamente isso. E cheia de pontos de vista e aquele medo de que não vou conseguir fazer, de que vou fazer feio e um monte de coisa vindo à tona. E aí que eu percebo assim, ó, o quanto essas ferramentas já fazem efeito na minha vida hoje. Que é realmente de tipo, cara, de onde vem isso? O que que eu, sabe, a quem pertence isso? Interessante ponto de vista. Como mais pode ficar leve isso? E aí, tá, cheguei lá, tal, fui fazer a tal da aula, né? E, pô, vesti o meu melhor carão, né? E foi sensacional. Eu consegui fazer tudo o que foi proposto sem dificuldade. Então, quanta habilidade meu corpo tem e que eu posso permitir que ele expresse. Se não ficar. Claro, aí eu tive meus pitis, eu adoro dar piti. Gente, eu adoro, eu descobri cada vez mais, eu tenho percebido isso. De gritar, de falar alto, de xingar, tipo, cara, não tá saindo como eu quero. E de brigar mesmo. E dali a pouco eu consegui, pulei, comemorei e tal. E naquele espaço eu percebi, eu senti como se eu realmente pudesse ser eu. E de novo, então vamos lá. O quanto eu trabalhei até aqui com processos corporais para chegar lá e permitir para o meu corpo ser tudo isso. E eu acredito que cada um conhece a sua história, eu conheço a minha história, eu sei como era há poucos meses atrás isso para mim. Então, realmente, assim, ó, o quanto espaço para eu ser quem eu sou, os processos eles abrem na minha vida, sabe? E olhar para isso. E aí tem um outro ponto que eu acho encantador com o Access, que é eu não preciso sofrer e chorar por causa do que aconteceu antes. Eu não preciso mais mexer naquilo ali e como que se fosse, sei lá, escaraminhar, sabe? Tipo, ficar furungando até achar o ponto que era, que foi, que não sei o quê. Não, é uma escolha que eu abro a possibilidade para o meu corpo. Então, tudo aquilo que tinha de trauma guardado nele, gravado em mim, com os processos corporais, com os processos verbais, com eu me permitir usar e ser isso, abriu um espaço para eu desfrutar dessa possibilidade, dessa oportunidade de fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, sabe? De uma forma leve. Então, eu acho que é por aí, sabe? Eu não sei, Vi, o que mais tu quer trazer? Que mais é possível. Eu gosto muito de olhar na perspectiva do trauma, porque eu estudei trauma há muito tempo, trabalhei com trauma há muito tempo, né? Então, é uma facilidade, uma leveza, uma coisa tão, sabe, leve, tão fácil, que às vezes as pessoas, não, mas e o trauma? E eu me lembro, o primeiro workshop que eu fiz, que a gente fez juntas, lembra? Aqui no Sol, que foi com a Sim, com a Kika. Kika, que foi de relacionamento, né? Atração magnética.
nananã. Uhum. E aí eu perguntei, tá, mas e os traumas? Foi a primeira coisa que eu perguntei. Porque eu trabalhava tanto com trauma que a meu ponto de vista era o trauma é determinante para a pessoa. Então, como que ela vai além disso se o trauma tá ali travando? E aí, ao longo da caminhada com o Axis, né, eu fui percebendo que o trauma não é importante. O que é importante é o que a gente definiu naquele momento. E aí, o primeiro processo corporal que eu pedi para a Ju fazer aqui no Sol é o de Sistema de sequência sistema trifásica. trifásico, né? Que é quando a gente É um está de traumas. drogado, alcoolizado, anestesiado e no momento do trauma. Então, no momento de um abuso, no momento de uma violência, no momento de um assalto, aquele momento a gente desloca a nossa consciência até como uma forma de sobrevivência do corpo e o inconsciente toma conta ali na reação, na luta e fuga, né? Que é a forma de reação instintiva do corpo. E aí, nesse momento, a gente faz algumas escolhas. Então, eu nunca mais vou andar com dinheiro na carteira. Aí tu fez um decreto para tua vida. Eu nunca Eu mais arrepiei vou amar. inteira. Hã? Arrepiei inteira com essa, nunca mais vou andar com dinheiro na carteira. Gente, eu não tenho nenhum trauma que eu me lembre sobre isso. Mas olha, eu vou fazer algumas limpezas aqui, porque, nossa, a informação veio muito Mexeu. forte. E olha, gente, aí é que eu digo, presta atenção no corpo de vocês. A Vivian falou, nunca mais vou andar com dinheiro na carteira. Me arrepiou inteira. O que que eu decretei, em que momento? Na real, nem importa. É tipo, não serve mais. O que que eu posso escolher agora? Eu fiz essa escolha antes, não quero mais ela. Destruo e descrio, limpo tudo isso, abro mão dessa escolha e escolho de novo agora. Escolho diferente. E esse processo, então, vai limpar essas escolhas inconscientes, né? Para quem é praticante de barras, esse processo é rodado em cada ponto das barras, cada vez que tu troca a mão, vai chamar ele de novo. E ele é incrível, ele mudou minha vida, assim, no quesito trauma. E eu vejo ele atuando muito nos clientes, assim, de uma forma excelente. Quando vê a pessoa nem tá mais naquele gatilho que estava antes, é incrível mesmo. E não é só para quem tem a classe de barras, né? Ele pode ser feito o workshop por quem nunca fez nada do Axis, né? Para a pessoa se aplicar e aplicar em outras pessoas. Então, o que o processo corporal faz é dissolver a carga energética, elétrica, sei lá o quê, que está ali armazenada no corpo, forçando o corpo a ser aquilo, né? E um dos processos que a gente faz bastante é isso, é de liberar o corpo para ele ser o que ele gostaria de ser, além do que a gente vem colocando como ponto de vista. Então, num abuso sexual, por exemplo, eu não estou nem falando de ato mesmo, estou falando de intenção, assobio, qualquer coisa que a pessoa recebe na rua e entende Um como, não assédio. posso, não, assédio, não posso estar com decote, não posso estar com a perna à mostra, né? A gente vai decretando e colocando um monte de ponto de vista que depois tá limitando. Então, eu vou tentar, antes, eu tentava usar a blusa mostrando a barriga, eu não conseguia. Era um pavor, eu tinha um medo de sair na rua e ser realmente estuprada porque eu estava usando uma blusa curta. Então, em algum momento, eu criei essa definição. Se eu tiver com o corpo muito à mostra, eu vou ser abusada sexualmente, né? Então, tem aí muita definição que está andando aqui, né, no nosso inconsciente, que está criando as limitações que a gente está vivendo e não conseguindo, né? Então, uma roupa que tu tenta colocar que tu não consegue de jeito nenhum, né? Enfim, exemplos tem de monte aqui. E aí vou deixar tu falar um pouco, senão eu começo. Então, a gente. Eu vou voltar um pouco para a questão do trauma, tá? É porque, tipo, a Vivian falou sobre análise corporal. E a análise corporal, de certa forma, ela vai analisar os traumas que a gente viveu e que deixaram marcas no nosso corpo. E que a gente carrega até hoje. E aí é legal. Aí, sim, tem uma formação específica para isso. E nessa formação, existem alguns pontos que são legais, que é eu reconhecer o que eu tive um trauma e que esse trauma me trouxe habilidades. Por conta de um trauma, eu desenvolvi algumas habilidades. A parte que eu gosto e que eu acho
leve e gostosa de trabalhar sobre isso é onde a gente entra junto ao Axis, que é, eu não preciso mais olhar para o trauma e para a dor disso. Eu posso olhar para as minhas habilidades e receber isso. Reconhecer. Essa é uma das palavras que eu gosto demais de Axis, que, tipo, ela faz muito sentido. Porque, assim, ok, eu vivi lá uma dor, não sei o que, tal, 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 blá, 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 blá. Fiquei lá, tô lá presa. Eu posso começar a reconhecer que eu tenho uma habilidade, que ela é minha, ela faz parte de mim. E eu posso, reconhecendo isso, eu posso começar a usar isso para mim. Então, assim, eu tenho um. Vou falar de um trauma e do recurso, só para fazer um paralelo. Então, eu tenho lá um trauma, um medo muito grande de sofrer uma humilhação. Por conta disso, eu vou cuidar de todos os detalhes que eu puder, em toda, assim, milimetricamente eu vou cuidar de todos os detalhes. Tá, beleza. Enquanto eu uso isso do ponto de vista do trauma, eu estou fazendo isso para evitar, de novo, ser humilhada, me sentir culpada por alguma coisa. Então, eu estou usando isso para evitar viver esse trauma de novo. Como que com o Axis eu comecei a olhar para isso? Que habilidade eu tenho aqui? Eu tenho uma habilidade de prever as possibilidades de erro e me anteceder a isso. Eu tenho uma habilidade, eu me sinto confortável, eu funciono melhor se eu tiver mais planejada, mais organizada, eu funciono melhor assim. Então, eu reconhecer isso em mim. Não importa mais o trauma existiu, existiu, ele tá lá. Eu não vou ficar vivendo ele de novo, tipo, não, mas eu não quero. Não, eu quero usar a habilidade que eu desenvolvi com isso. Que habilidade é essa? Eu funciono bem se eu tiver uma ideia melhor de quantas pessoas eu vou atender, em que momento vai ser, como é que são os horários e tal. Quando eu vivo no trauma, eu não consigo fazer nada se eu não tiver a informação completa pronta na minha mão. Quando eu vivo no recurso, quando eu vivo na minha habilidade, eu vou ver, ok, o que eu posso fazer aqui para me sentir mais potente sobre isso? Para que a minha potência, para que a minha habilidade, para que o meu ser se mostre aqui. E aí eu vou fazer as escolhas a partir disso. Não mais para evitar o que ficou para trás. Né? Então, eu tive uma dor de ser abandonado, não sei o que, isso me trouxe um recurso de manter as pessoas perto de mim, seja por, sei lá, por eu conseguir me comunicar muito bem, por eu conseguir conectar nas pessoas, eu manter elas com atenção para mim. Tá, então qual é a minha habilidade? O que que eu escolho e o que que eu posso fazer com isso? Eu tenho uma habilidade de comunicação, de conversar com pessoas, de ouvir as pessoas. Legal. Como eu uso isso a meu favor? Não mais naquele medo de, porque se eu não escutar o que as pessoas estão falando, blá, 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 blá. Não, o que que é? Qual a minha força, qual a minha potência? Sabe? E aí a gente vai transformando tudo isso. E aí as coisas vão ficando mais leves. E aí eu paro de brigar. Porque tem uma outra coisa que eu percebi, que eu me dei conta, é que é um ponto de vista. E entendam isso, é só um ponto de vista. Nada do que eu falo é um decreto. É um ponto de vista, é uma observação, é uma ideia que eu tenho. Então, de novo, olha só. Muitas vezes, aquelas que são as nossas grandes habilidades, a gente não consegue receber elas e reconhecer elas porque em algum momento fomos feitos de errados por isso. E aí, verdade, isso estava errado. Isso era um erro, isso era um problema. Talvez isso possa ter sido um problema para a pessoa com quem eu estava me relacionando naquele momento, e isso pode ser pai, pode ser mãe, pode ser um amiguinho, pode ser um cuidador, pode ser qualquer pessoa, tá? Então, isso talvez fosse um problema para aquela pessoa, mas aquilo não é um problema para mim. Então, ok, de novo, a quem pertence esse ponto de vista de que aquilo que você faz bem feito, que você faz de melhor, é um problema? E como eu posso ter mais facilidade em abrir mão desse peso de resolver o problema do outro e realmente viver a minha verdade, o ser que eu realmente sou, sabe?
Então, esse é o convite, eu percebo muito isso assim, ó, esse é o convite dos processos corporais de Axis. Eu tô ficando curiosa com o papo da Mari, por causa desse papo de hoje. Já tô curiosa, a gente já quer. Mandem perguntas, comentem, falem aí o que acontece com vocês, como é que tá chegando a informação aí para vocês, o corpo tá feliz, tá triste, tá estranho. Conta um pouquinho aí pra gente também interagir. A gente estava falando hoje, eu e a Mari, sobre a habilidade e o trauma, exatamente sobre isso, assim, não com essas palavras, mas exatamente com isso, assim, né? O quanto que o perceber, por exemplo, né? O quanto que perceber as mentiras. Tá, peraí. Antes disso, eu contei pra ela que eu tava conversando com um amigo ontem, e esse amigo, a partir de uma outra linha, que não é a Axis e nenhuma dessas que a gente tá falando aqui, ele disse que pessoas que foram abusadas ou apanharam muito na infância, elas são muito boas em detectar mentiras. Elas são muito boas, ela é uma habilidade assim, ó, sabe? E aí a gente tava falando sobre isso, tá, mas o que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Porque essa habilidade já é do ser ou ela vem a partir do trauma? Daí a gente tava debatendo do tipo assim, a gente escolheu a família a partir da habilidade que ela poderia nos dar ou não, né? Então a gente tava falando sobre isso e agora tu falou exatamente isso, né? O que a gente desenvolve uma habilidade a partir daquele momento de trauma. Então, super conectadas para Sim. variar, né? Tem uma pessoa dizendo aqui: meu corpo está feliz de ter a oportunidade de conectar com as pessoas incríveis que cria mais como você, Juliana. Como pode melhorar Gratidão, mais ainda? Eu gratidão. era super faca na bota, não levava desaforo para casa e as pessoas reclamavam. Mudei isso e engordei. Engordei muito, agora engulo o sapo. Então, a quem você está honrando? Verdade, essa ser faca na bota era um problema? E mais, vamos lá, era um problema sim, de quem? Era um problema de quem? Que escolhas a gente está fazendo em favor do outro que prejudica a gente? E como eu posso mudar isso com facilidade, sabe? Sem ficar lá remoendo a dor e o problema. Eu passei. Gente, eu tô com 39 anos. Eu me atrapalho um pouco às vezes. Eu tenho 39 anos. Faz um ano e meio, mais ou menos, que eu conheci Axis. Antes disso, eu nunca aceitei o fato de que a vida possa ser só isso. Tipo assim, a minha vida não tava boa, não era gostosa, eu não tava feliz e puta merda, só isso. Nem podia falar, não pode falar palavrão ao vivo. Não Azar. pode? Eu e a Mari falamos um monte no domingo, não pode? Ai, que bom. Então tá liberado. Mas é isso. E aí eu ficava assim, tipo, cara, não é possível. E eu fui procurar informações, eu fui procurar técnicas, eu fui procurar qualquer coisa que me dissessem que fosse funcionar. E por isso que eu fui para PNL, eu fui para terapia, eu fui para vários tipos de terapia, eu fui para psiquiatra, eu fui para qualquer lugar aonde eu puder. Ai, Juju! Aonde eu pudesse ter algum tipo de luz para sair daquele lugar, sabe? Olha a cara dela, adoro. E daí, beleza. Aí eu fui procurar em vários lugares, só que todos esses lugares, ou quase todas essas técnicas, elas me levavam para a criança. Gente, eu não posso mais curar a criança, sabe? Eu posso curar a criança, eu posso acolher, eu posso um monte de coisa, mas eu não posso tirar isso que ela viveu. Posso ressignificar, talvez, mas o que eu realmente escolho agora eu sou adulta, e o que eu escolho? Eu continuo escolhendo do ponto de vista dessa criança, para criar minha vida de adulta, eu continuo escolhendo. Mamãe, você não me viu. Papai, você me deixou sozinha. Sei lá. Do ponto de vista da criança, para criar a vida que eu escolho viver agora. E para frente. Então, todas essas técnicas, elas funcionam para muita gente. Elas não estavam funcionando comigo. E aí eu conheci o Access e
a minha vida hoje, ela é muito mais leve. Ela não é perfeita? Não, ela ainda não está nem perto daquilo que eu escolho construir para mim. Ela ainda não chegou a um quinto daquilo que eu sei que eu sou a potência para, e eu tenho total condição de construir isso, de criar isso. Só que é de um espaço leve, é de um espaço de sim, isso é possível, e nada está errado, nada do que eu fiz até hoje foi errado. Então, sim, nós escolhemos essa família. Dizem que a gente escolhe a família para nos parar, né? Ou talvez seja para provocar cada ponto que a gente tem de ser potente, A gente escolhe a nossa família porque sabe que eles não são capazes de nos parar. né? E aí a Mari trouxe aqui, olha que, cara, que sensacional. Quantas vezes a gente usa criança para o adulto não escolher? Quantas vezes eu me escondo atrás de uma criança? Olha para isso, adulta me escondendo atrás de uma criança que sofreu para eu não escolher, para eu não ir para frente. E aí a gente começa a criar doença, dificuldade, sei lá o que mais, sabe? Impossibilidades. A gente provoca uma situação até que ela chegue num impossível de mudar e de resolver, para dizer, ai, mas eu tentei de tudo. Só que de verdade eu tô querendo que alguém resolva o problema por mim, porque quando eu era criança eu queria que alguém resolvesse, eu não podia fazer, sabe? E o que mais eu posso fazer agora? Como pode ser leve? O que que eu posso, como eu posso reconhecer as escolhas que eu fiz que me trouxeram até aqui? E receber isso. E E qual reconhecer. escolha nova no lugar disso, né? Porque, ok, o trauma tá lá, o abuso tá lá, o abandono tá lá, tá tudo lá, já foi, beleza, ok. Eu escolho continuar com isso ou não? O que que eu escolho no lugar disso, né? E aí, o que que os processos corporais fazem é limpar essa memória e dar espaço para que uma nova possibilidade, uma nova realidade aconteça, né? Quando a gente está ali correndo os processos corporais, eles normalmente são em posição de mãos ou então na cabeça, em alguns pontos das barras também. Eles estão permitindo a liberação disso que está ali nas células, nas estruturas do corpo, para que o corpo funcione com mais leveza, com mais espaço, né? Inclusive o SAP, que é uma das técnicas que eu estou atendendo agora, uma das ferramentas, né? É isso, é esse espaço, é quando a gente tem espaço para escolher, né? E não mais é condicionado. E aí, lembrando, tudo que a gente define está ocupando a nossa vida ali no plano de fundo. Então, quando eu defini lá, uns 2 anos, no abandono do não sei o quê, eu defini que eu precisava ser a boa menina para eu não ser abandonada, eu fico, né, numa. Sabe aquele negócio de cavalo? Fica andando Ah, assim. aham. Esse E, negócio. A gente fica sujeita a essa escolha, né? Nossa, é de uma criança. E ok, hoje eu sou quem eu sou, tenho o conhecimento que eu tenho, o que que eu escolho? Né? O processo corporal é a possibilidade de espaço, né? De nova escolha, sabe? De outra coisa além daquilo. Então, o primeiro que vai ter aqui, que é esse dos traumas, né? Sistema de sequência trifásica, enfim, ele é para isso. Quais são as escolhas inconscientes que a gente fez que ainda estão operando, né? E abrir espaço para fazer outras escolhas. A gente vai, peraí, mas isso aqui é o mesmo de antes, só um pouquinho, escolha outra coisa agora, né? E aí, de novo, a consciência é escolher o tempo todo, né? Escolhi ontem uma alimentação que o meu corpo não tá mais aceitando. Ok, hoje eu vou escolher outra coisa. E assim a gente vai indo o tempo todo, mas é mais consciência, mais espaço, né? e aí tem algumas coisas que são, digamos, os bônus dos processos corporais. Um deles, que eu adoro, que é o toque mesmo, sabe? Os processos corporais, eles são com toque, com imposição de mãos. Então, é tocar no corpo, de verdade, sabe? É aonde o processo requer, né? Na cabeça, no pé, enfim. Então é o toque. E quantas vezes o nosso corpo precisa só disso, assim, ó, para liberar alguma coisa, sabe? Para dar esse espaço de ser. Então essa é uma das vantagens, assim, é aquele momento da gente receber um carinho, seja da gente mesmo, seja de outra pessoa.
essa energia que rola ali também. E aí, a gente está falando aqui de traumas, enfim, e esse ano foi um ano que eu acho que despertou muitos traumas em muitas pessoas. E um deles foi estar relacionado à questão financeira, né? Muita gente reclamando e falando não sei o quê. E com os processos corporais, quando você faz o workshop de processo corporal, você se torna um praticante. Ou seja, você ainda cria mais uma possibilidade de, além de mudar em você, você atender pessoas, elas mudarem a vida delas e você receber por isso. Sabe? Então é tanto espaço que acontece, é tanta coisa que muda e que se torna possível. Sabe quando começa a faltar palavra? Sabe? O que você realmente está disposto a receber de você? E que pode vir pelas mãos de outra pessoa, mas que pode vir de você. Que escolha é essa que só você pode fazer? De ser leve, de ter leveza. Hoje eu falei no story ali, numa provocação já para nossa live, né? Que é o quanto a gente copiou os comportamentos dos nossos pais, né? E aí ali eu provoquei o pais e cuidadores só pra gente dar esse baque, mas a gente tá fazendo isso o tempo todo. Quando eu tô tentando entender o ponto de vista da Ju, como é que ela pensa sobre isso? Como que ela entende isso? Mas peraí, por que que ela disse isso? Quando eu tô tentando entender a outra pessoa, o meu corpo vai lá, ele vai duplicar aquele outro corpo ali. Então, ele vai trazer toda a realidade dela para cá. Então, daqui a pouco, tu tá muito parecido com uma pessoa, se tu anda muito com ela. Se tu não entende a pessoa, quando tu vai ver, tu tá agindo exatamente como ela, né? E a gente vem com as hipocrisias da vida, que a gente reclama de um comportamento, vai lá e age da mesma forma. Então, esse processo corporal se chama mimetização, né? Quando o corpo duplica o outro corpo, é um outro processo corporal também. Eles indicam que a gente corra 300 vezes, né, Ju? Tipo, porque a gente sempre tentou entender todo mundo o tempo todo, porque a gente achava que entendendo o outro a gente ia resolver a situação, né? E quando eu penso que já limpei todas as mimetizações, as cópias que eu tô fazendo dos outros, aí poxa, mas eu tentei entender o tiozinho que estava atravessando a rua hoje de manhã ainda. Puta que pariu, lá tô eu mimetizando de novo. Então, são muitos processos corporais, são mais de 50 processos corporais. E cada um pode ser, digamos, mais direcionado para um aspecto. E vamos lá, o que eles têm de comum, assim, é que, tipo, eu posso estar trabalhando numa ideia e eu estar modificando várias coisas na minha vida. Várias situações na minha vida começam a ser diferentes porque eu recebi um processo porque eu mudei uma coisa, sabe? Na verdade, porque o que eu vejo é que eu estou mudando uma coisa. Tem um processo que a gente ama também, né, trocar, que é dimensionalidades recíprocas, que é quando você tem uma doença que não consegue mudar nessa dimensão aqui, pode ter outras dimensões, outras escolhas, outras definições feitas em outra dimensão que estão impactando. Esse processo, ele tem uma característica que é dor na nuca e na lombar, e principalmente quando elas oscilam entre, às vezes dói a nuca, às vezes dói a lombar. Esse processo, ele é incrível, né? Tem cliente que tirou com a mão a dor, não sei se ela tá aí, mas não tá mais, mas ela entrou. E ele tira com a mão, assim, esse desconforto, essa dor, porque tem uma decisão em outro universo que tá afetando esse, né? Então é um deles. Dark aí. A gente vê séries e filmes achando que é tipo tudo, é ficção. Aham, vai nessa. Quanta coisa que... Fala. É que eu venho e eu fico... E sobre isso, assim, né? A gente vem escolhendo cada dia mais diversão. Eu e a Ju, até ontem, a gente tomou um banho de chuva. Enfim, foi um caos. A gente não parava de rir um minuto. Se não for para se divertir, não convida a gente, que a gente não gosta de chororô. E tem um processo para isso, gente, que é a alegria da encarnação, que foi onde tudo começou a mudar para mim. Porque eu era muito do trauma, do vitimismo, do eu não consigo mudar porque a minha criança sofreu. Eu era muito desse lugar. E do início do ano passado para cá, que eu comecei a realmente olhar para a alegria de viver,
que isso começou a mudar, né? E então esse processo, a alegria da encarnação é para isso, tipo, é para eu perceber que eu tenho um corpo e que eu tô encarnado numa realidade que tem tanta coisa para me divertir. Tem alimento, tem cachoeira, tem perfume, tem outros corpos, tem animais, tem coisas tão incríveis nessa realidade, nessa dimensão pra gente curtir, se divertir, ser feliz, né? Então esse é um processo também maravilhoso. E, gente, vamos lá. Se você tem um corpo, se vocês estão nos ouvindo aqui, vocês estão num corpo. E o corpo. Pode ser que não, né? Pode ter gente ouvindo que não tem corpo. Não, não, daí eles estão. É diferente. Vocês sabem com quem eu tô falando. Todos vocês que estão aqui, né, nessa dimensão, nesse momento que estão no corpo. Cara, a única forma de eu realmente aproveitar as coisas que esta terra, que esta dimensão proporciona, é com um corpo, sabe? Então, um cheiro gostoso, um perfume, sei lá, uma comida, o toque, a risada, gente, sentir dor Uma até. coberta, o sol, é tipo, ai, tudo. A chuva que a gente tomou ontem, quem experimenta isso é só quem tem o corpo. Quem não tem o corpo, a chuva tá passando por ali e não tá nem sentindo, sabe? Então, como seria e o que se requer para que a gente possa honrar esse corpo, para que a gente possa entregar para ele espaço que para ele ser o que ele é, para ele expressar o que ele tem para expressar, sabe? Parar de se esconder atrás de medo, de, sei lá, de raiva, de vergonha, do que mais. Parar de se esconder atrás disso, parar de usar isso como desculpa. E vamos lá, em Axis, a gente olha para isso, a gente sabe que isso é só para nos distrair, distrair daquilo que a gente realmente é. Então, como seria eu realmente poder receber o meu corpo com toda a habilidade que ele tem? Começar a perceber que muitas vezes essas coisas que a gente está sentindo, assim, tipo, às vezes eu também fico chateada, aquela angústia e tal, mas perceber que isso não é meu, não sou eu. Eu posso estar só percebendo isso vindo de alguém, de outro lugar, de outra pessoa, de outro ser, de alguém que às vezes não está nem encarnado, sabe? E ok, é uma habilidade do meu corpo isso. Como eu posso receber essa habilidade? Sabe? Como eu posso escolher os números da Mega Sena e ganhar? Corpo, se tu sabe, isso me mostra. Sabe? É tipo, como eu posso realmente desfrutar desse corpo que eu tenho para viver essa realidade? E construir uma realidade e uma vida que vale a pena viver. Vi? E como a gente pode cada vez mais reconhecer que o corpo é a ferramenta para isso, né? E como a gente pode convidar ele para mais prazer, para mais nutrição, para mais alegria, é através do corpo. E por isso que eu bato tanto na tecla do corpo. Tem um grupo, eu tenho grupos no WhatsApp, né, dos clientes que escolhem receber de mim não todo dia, né? Porque não. Mas Porque de vez todo em dia é quando. chato, a gente gosta de coisas diferentes. De vez em quando eu mando ali o áudio do Bom Dia Corpinho, né? Que é, já deu bom dia pro teu corpo? Cara, tu dormiu com o teu corpo, tu acordou com o teu corpo, tu passa o dia com o teu corpo, não dá nem oi pra ele, né? Você não é o seu corpo, só pra, né, pega a referência, você não é o seu corpo, você é um ser anterior ao corpo, tá utilizando esse veículo aqui nessa dimensão. Em outras dimensões tem outros corpos diferentes. Então, como a gente pode se aproximar, se apropriar do corpo, ser amigo do corpo e convidar ele para prazer, para diversão, para alegria. Gente, pontos de barras de axis, alegria e tristeza é no corpo e é através do corpo que a gente é mais feliz. E aí eu vou trazer uma informação, um ponto de vista, uma consciência quentinha de hoje de manhã, da classe da vagina. A Vivian falou ali de usando o corpo, e foi uma das perguntas para trazer consciência. Quanto você está usando o seu corpo em vez de estar recebendo dele? Como se... Isso sou eu quem estou falando como um interessante ponto de vista e vou convidar todos vocês a entrarem em interessante ponto de vista. Que é não fazer disso significante. Interessante ponto de vista significa não dar significância para algo. Então, é assim, é como uma caneta. Eu uso uma caneta.
E quantas vezes a gente está usando o nosso corpo e abusando do nosso corpo, em vez de receber dele e de ser ele, de permitir que ele seja. E, de novo, os processos corporais, eles abrem espaço para que o nosso corpo possa ser, se expressar, para que a gente possa estar em comunhão com ele, receber do corpo, sabe? Receber do corpo é receber, sabe? Era essa palavra que eu ia usar, né? A comunhão. Quando eu botei ele usar, é tipo isso. Ele é essa ferramenta, né? Tu tá usando nesse sentido, mas também pode falar tudo isso. E pra mim, assim, Ju, tu já acompanhou bastante eu falar sobre isso, mas pra quem tá chegando, eu recebi essa questão do corpo como ferramenta de prazer, de alegria no facelift, né? Um processo que eu amo de paixão. Eu dou essa classe e eu amo ela, né? Até tem uma classe prevista agora para dezembro, quem tiver afim fala comigo. E ela é assim, ó, eu não tenho explicação, mas ela aumenta a nutrição do teu corpo, ela aumenta o brilho do olho, ela nutre teu corpo de uma forma tão inexplicável, né? A gente fica tentando botar palavras nas coisas que são energéticas, mas enfim, ela nutre o corpo num lugar tão profundo que tu acha assim, ah, minha pele tá melhor porque eu tô fazendo facelift. O corpo inteiro tá melhor, o corpo tá nutrido, o corpo tá feliz, o corpo tá assim, gente, eu tô recebendo cuidado e carinho pela primeira vez na vida, né? E aqui, spoiler, né? Com o companheiro, a companheira ali naqueles momentos íntimos também. O facelift, ele é incrível e eu sempre ensino para as minhas alunas e depois elas voltam com babados, contando coisas que aconteceram para os meus clientes também. Então, é um processo que contribui para alegria, para prazer, para nutrição. Ele é fofinho, assim, ele é gostoso demais. É um processo que ele é exatamente isso, é nutrição, né? Só que aí a gente começa a olhar para isso, tipo, o que que realmente é nutrição, sabe? O que que mais a gente pode receber como nutrição? E o facelift, ele é um espaço de um carinho tão grande. Eu nunca tinha acessado dessa forma, assim, tipo, é um processo que eu gosto dele, eu gosto do toque dele, eu gosto da sensação dele, mas eu nunca tinha acessado dessa forma. E nesse domingo, eu tava lá na Redenção, num parque aqui em Porto Alegre, e aí tava eu, a minha mãe, chegou mais um amigo nosso. E aí eu olhei, vou receber facelift, mas eu falei meio no impulso, assim, do tipo, Cadu e facelift pra mim andam juntos, por algum motivo eles andam juntos. E aí vou receber facelift. E aí tá, daí trocamos barras e tal, e recebi facelift. Aí depois eu saí dali e fui pra casa de uma outra amiga, e tipo, o corpo pedia, eu quero mais. Aí a gente ainda conversei com ela, disse, vamos trocar BMM? Eu disse, tá, vamos. Aí fiz BMM nela e tal, correu legal, beleza e tal. E aí, na minha vez de receber, o corpo gritava, eu quero facelift, eu quero facelift. Tipo, que BMM? Eu não quero BMM hoje. É ótimo, mas eu quero hoje facelift. Eu recebi facelift 2 vezes naquele dia e foi sensacional. É uma sensação, foi um negócio de... Era tudo que eu precisava. E, e o que que o teu corpo tá pedindo hoje, sabe? Então, vamos lá. Agora, começando nesse sábado, a gente vai ter o processo de traumas para limpar esse entulho. Parênteses, BMM é aquele processo de mimetização que eu falei antes, tá? Onde a gente está copiando nosso pai, nossa mãe, nosso tio, nosso vizinho, até o cachorro. Daqui a pouco a gente copia porque achou bonitinho. Então, a gente vai começar agora com o processo de traumas. A gente vai ter o processo que a Vivian falou também de atração magnética, que está relacionado a esses lugares onde eu estou atraindo coisas que não são legais para minha vida e que eu posso atrair coisas melhores para mim, sim. Eu posso escolher. A gente vai ter o processo de parar de se esconder atrás da gordura. O processo de gordura não é para gordura, viu? Interessante ponto de vista, eu tenho um ponto de vista de que processo de emagrecer não é para emagrecer, é para que a gente possa ser quanta coisa a gente está escondendo por trás dessa capa de gordura. Então vai ter esse processo também. Vai ter facelift.
vai ter processo de mimetização, vai ter processo para o que mais? O que vocês pedirem, o que vocês nos disserem, quero saber, quero esse processo, a gente vai criar. Eu amo os processos corporais, eu amo o corpo, assim, é uma coisa que para mim é tipo, cara, tudo tá no corpo. A Vivian me ouve falar há quanto tempo sobre corpo, sabe? Quando a gente, ano passado ali, quando eu comecei a dar aulas de dança no espaço, lá aí no Sol, era uma das coisas que eu falava, cara, tá no nosso corpo, é a forma como a gente se expressa mostra toda a nossa limitação, todos os pontos de vista que estão ali. E como eu posso trazer isso à tona, do tipo, não pela dor, mas pelo. Cara, eu nem acredito que eu pensava isso. Como eu falei agora, quando a Vivian falou do dinheiro na carteira, eu nem sabia que tinha algo relacionado a isso. Uau, quanta coisa eu posso liberar agora e escolher diferente, escolher mais, sabe? Escolher mais grandioso, com mais facilidade. A Então, Lu tá perguntando se o BMM ajuda a se desconectar da energia dos outros. o BML ele ajuda a gente a não copiar os outros, a deixar de ser uma mímica do outro. Você está conectada na energia do outro, ou você está percebendo energias. Isso é uma habilidade sua. Como você pode usar essa habilidade a seu favor? Como seria a gente parar de lutar com essas coisas que a gente faz com facilidade? E perceber a energia de outra pessoa pode ser, sim, um grande presente. Se eu entender que eu estou percebendo a energia do outro, que eu não preciso viver a Fazer energia do nada. outro. Não Não precisa preciso fazer fazer nada. nada, só tô percebendo. É. Então, como fazer para se aceitar como é? Os processos corporais, eles abrem esse espaço para que a gente, mais do que a gente se aceite como é, a gente se reconheça. Eu gosto demais dessa palavra, desse espaço, que para mim faz muito sentido, que é o reconhecer. Quando eu reconheço. E, gente, teve uma coisa que eu me lembrei agora há pouco e agora me veio de novo. Olha só. Às vezes a gente está ali brigando com uma situação. Brigando com qualquer coisa, brigando com outra pessoa, com uma situação e tal. Dali a pouco, quando tu te dá conta do que tu escolheu, de por que tu criou aquilo ali, é impossível não dar risada. Sabe quando tu peguei? Te peguei, cara, te peguei, é isso. Cara, não tem como não rir. A gente ri da gente, tipo assim, cara, eu tava fazendo isso. Não acredito. E aí tu para de brigar e tu te diverte com aquilo, sabe? É tipo, sei lá, ontem eu e a Vivi, a gente podia ter ficado brigando com a chuva que tava caindo na nossa cabeça. Cara, foi sensacional. Foi sensacional. A gente saiu de um lugar, a gente começou a caminhar, e aí a gente olhou e disse assim, ah, tem uma parada de ônibus aqui, vamos esperar o ônibus? A gente nunca pega ônibus. Vamos Deixa eu esperar falar o um ônibus. pouquinho sobre esse negócio do se aceitar como é, né? Até os 2 anos de idade, a gente não sabe a diferença entre a gente e as outras pessoas. Então, a nossa capinha do ego, a capinha do eu, do individual, ela não é forte o suficiente para eu saber, ah, isso é meu, isso é do outro, né? Então, a gente fica ali numa piscina onde tem uma pessoa triste, a outra pessoa tá com raiva, a outra tá com medo, a outra foi abusada, a outra tem. Enfim, a A gente outra tá tá feliz, alguém feliz nesse meio, por favor. a gente tá caminhando para trazer mais pessoas para isso, né? Mas enfim, o normal é o outro. Aí a gente compra como nosso até os 2 anos de idade. Então, às vezes, a gente acha que a gente julga o nosso corpo, que a gente não gosta do nosso corpo, quando na verdade a gente comprou isso das pessoas com quem a gente conviveu até os 2 anos de idade. E uma coisa que tem me vindo bastante, eu não tive essa experiência, minha mãe me cuidou direto em casa, né? Mas teve muita gente que teve creche, né? Teve muita gente que ficou em casa de outras pessoas. Isso tem me vindo, a coisa da creche, assim, vai vir alguma coisa daqui a pouco, porque ela vem toda hora na minha cabeça. Então, quanto que a gente
comprou, captou, pegou daquelas pessoas que estavam ali na volta, né? Esse não gostar do corpo. Então, quanto desse não se aceitar nem sequer é teu. É das pessoas com quem tu conviveu até os 2 anos. Pode devolver para elas, por favor, agora e escolher, conectar e receber do teu corpo. E aí, quantas vezes a gente fica tentando descobrir quem foi a pessoa que não gostava do seu corpo? E aí tem mais esse ponto que é bem curioso, que é, tipo, se eu tive numa creche, daqui a pouco quem não gostava do seu corpo era, sei lá, a tia de um outro amiguinho que eu nunca conheci e que ele trazia essa energia ficou comigo, sabe? Tipo, eu nunca vou descobrir. E eu não preciso mais disso. Eu posso só reconhecer que não é meu, que não contribui na minha vida. Gratidão, escolho diferente. A gente tinha aberto a caixinha de perguntas. Eu não sei se teve alguma pergunta aí que tu quer trazer. Na minha caixinha de perguntas só teve, assim, um assunto. Dinheiro. Sim, eu queria falar sobre isso também. Os processos corporais, eles são para tudo, gente. A gente está falando de corpo porque o corpo é a ferramenta de viver nessa realidade. Então, está tudo aqui. A gente capta tudo pelo corpo. Inclusive dinheiro, relacionamento e qualquer outra coisa que a gente acha, né, que é de outra esfera. Tudo é pelo corpo. Então, existe processo para dinheiro, existe processo para relacionamento, existe processo para trauma, existe processo para tudo. Tudo tem um processo, né? Então, vocês querendo algum processo específico, né? Fazer um curso para ter na mão, para aplicar, tem curso para alergia, né, Ju? Tem uns para respostas alérgicas. Também, então você tem em casa uma criança que tem alergia, de repente faz o curso para aplicar nele. Você não é obrigada a fazer um curso para virar terapeuta, né? A maioria das pessoas que fazem a classe de barras comigo, por exemplo, com você. Você pode fazer um workshop de corpo para ter esse espaço de trazer à tona coisas suas que você está querendo mudar, sabe? De poder pegar a tua vassourinha e varrer a casa. Você também pode escolher só receber um processo. Ah, eu quero experimentar o processo e aí, se eu gostar, eu vou lá fazer o workshop. Pode, sabe? A gente tá aqui, eu, a Vivian, para trazer isso, assim, tipo, cara, é gostoso demais, o corpo da gente é gostoso demais. E existem outras possibilidades além disso que você está vivendo, né? Eu acho que essa é a minha bandeira máxima, assim, né? Que eu gostaria de colocar na testa, assim, quando as pessoas me vistem. Existe uma outra realidade, existe uma outra possibilidade além disso que você comprou como a sua vida. Como, é assim, nasci assim, cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Não, existem possibilidades para tudo, para dinheiro, para trabalho, para relacionamento, para corpo, tudo, né? Família, enfim, tudo existe uma nova possibilidade, tudo parte da tua escolha. Então, qual é a escolha que tu pode fazer hoje para criar uma nova realidade, seja na área que for, né? Quais são as escolhas que você nunca considerou fazer, que você pode fazer hoje? Que estão disponíveis. E tem um processo do DEM, um vídeo, eu não me lembro o que foi que eu assisti dele, que ele traz uma pergunta que, nossa, foi tão gostosa para mim, que é, eu posso escolher e criar, porque eu crio minha realidade, sabe? Então eu posso criar, não é só eu escolher e ficar aqui esperando, eu posso criar isso na minha vida, né? Então, quanta coisa a gente tá se negando ser, receber, sabe? E que a gente pode, e é divertido, e é gostoso, sabe? É tipo, chega de trauma, chega de mentira. Quanta coisa a gente tá vivendo pela mentira de outra pessoa, né? Alguém perguntou aqui se isso pode acontecer depois de adulto. A gente tá comprando pontos de vista de outros. A gente faz isso o tempo inteiro. A gente percebe o ponto de vista de outra pessoa e a gente acha que é nosso porque a gente não está presente para perceber que, cara, isso não é meu.
sabe? Quantas vezes, e exemplos assim, engraçados até. Eu não consigo lembrar de nenhum ponto específico, tá? Mas quantas vezes aconteceu de eu e a Vivian? Ah, eu vou fazer não sei o quê. Cara, eu acabei de pensar nisso. Ah, eu acabei de comer não sei o quê. Ah, então era tua vontade de comer, sei lá, X, sabe? E eu tava aqui pensando em comer X, mas não era meu, era teu. Ah, então a gente tá o tempo inteiro captando coisas, Conectado. o tempo inteiro conectado. E Ah, uma coisa também que eu queria dizer é que os processos corporais também são para animais, né? Tem vários relatos nos grupos. Acho que tem um grupo no Facebook do Axis que tem só os relatos das pessoas. Sabe como é que é? Axis Bars? Não me lembro não, agora. não me Mas lembro, eles mas contando sobre as coisas que aconteceram com o Axis, com as barras, a mudança que as pessoas sofreram, escolheram. E também sobre os animais, né? Muitos animais ali em estado terminal. Tem um processo para quem usa óculos que se chama corrigindo a visão, né? Ele limpa e muito tem a ver com os nossos pontos de vista fixos. Então a gente vai limpando os nossos pontos de vista fixos e correndo o processo, que ele é corrido apenas nos olhos, e vai a limpando Vivi e já vai dar um melhorando a curso visão. aqui para você, fica ligado. Mas assim, ó, é legal que aí é que tá. Eu tenho procurado olhar para isso de uma forma maior, sabe? Mais expansiva, realmente com mais possibilidades. Então a gente vai lá e eu fico pensando assim, ah, mas eu tô com problema de visão, não sei o que, eu vou lá correr corrigindo a visão. E aí eu descubro que corrigindo a visão não é sobre eu enxergar melhor aqui, é sobre eu enxergar melhor os pontos de A vista que eu estou vida. usando para criar a minha vida. É sobre eu enxergar melhor que não é, é sobre eu enxergar que eu não tô gorda, é que eu tô me comparando, eu tô criando o meu corpo a partir do ponto de vista de outra pessoa, sabe? Então, são essas coisas. Então, tipo, sobre emagrecer, por exemplo, eu vou lá, eu vou correr um processo que é a expressão de gordura, beleza. É para emagrecer? Não é sobre emagrecer, é sobre toda a força que tu tá usando para te prender dentro dessa capa de gordura e que tu não precisa mais e que tu pode escolher diferente. Me lembrei de um outro, que é aquele sobre a nossa potência, né? As mentiras que a gente está usando para não ser a nossa potência. Então, tem esse processo também, quando a gente fala de potência, a gente está falando da mudança que a gente é capaz de gerar. Então, se você acha que não pode mudar as coisas e acha tão bonitinho a gente falando aqui, tudo é possível, tudo está disponível e blá blá blá, são duas malucas boba alegre. Esse processo é para você, porque ele vai limpar os lugares que você acha que não tem potência. A gente já passou do nosso horário, Ju, então vamos Tá. encerrando. Ih, tu Eu, travou. eu travei? Aham. Oi? Ainda? Mais ou menos. Tá. Eu quero falar aqui assim, ó, eu tô vendo que tem boutique pedindo, falando algumas coisas aqui. Eu vou mandar uma mensagem depois para você no privado. Nesse momento aqui agora, o que que eu sugiro para vocês todos, tá? Usem muito, interessante ponto de vista. Eu sou apaixonada por essa ferramenta. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre mim. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista sobre o outro. Interessante ponto de vista que o outro tem um ponto de vista sobre mim. Usem isso, repete isso até que isso vai ficando mais leve. Depois a gente pode falar um pouco mais, né? Se chamar ali no privado, enfim, conversar sobre essa situação, para você poder escolher o que, que vai ser mais adequado para ti. Se vai ser um atendimento, se vai ser um workshop, se vai ser nada, né? O que, que você pode escolher com esse cardápio imenso que a gente tem aqui. Sim, era isso que eu E queria falar também. Que além dos cursos que a Ju está oferecendo aqui no Sol, existem os atendimentos. Então, eu não quero fazer o curso, eu quero ser atendida, né? Existe processo para raiva, para surdez, a raiva, né? A potência, a visão. Existe processo para tudo, né? Pergunta aí o que você está requerendo, como que a gente pode contribuir, tanto eu quanto ela atendemos com os processos corporais. Só escolher, só chamar a gente. E eu espero
e pode pôr aqui na minha expectativa, mas que você tenha recebido um pouco da gente, um pouco do Axis, um pouco dos processos, eles realmente mudam a nossa realidade. Tudo é possível e está disponível, basta que a gente mude um pouquinho o ângulo da visão, né? E gratidão, Ju, que mais é possível. Sábado é nosso primeiro workshop, vai ser esse do Traumas. traumas, né? Escolhas inconscientes. Depois tem Atração magnética, que é para as energias que a gente está atraindo para a nossa vida e repelindo. E depois a de gordura. E depois a agenda está se criando. Então, fiquem ligados nos perfis meu, Davi, do Sol, para receber as informações, para escolher. Eu, de verdade, desejo que você escolha mais por você, para você, que você se permita cada vez mais reconhecer e ser esse ser incrível que você é. Sim. Uma linda noite para todo mundo, como pode melhorar mais ainda, que está disponível agora que nunca teve antes. E gratidão amanhã vai para o meu YouTube.